Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Colorado Concept, Saad Tech Automação Residencial, Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado. Olá, o Auto GP está chegando à sua telinha. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver segurança ao volante, uma aula de direção defensiva. Daquela questão do olhar mais periférico. Então você não ficar só olhando para o carro que está na sua frente, sim para todo o contexto. Galpão dos Sonhos, a segunda reportagem sobre a coleção de esportivos nacionais do empresário Leopoldo Arias. É um hobby que eu tenho, a gente é muito ativo, você sabe, e a descompressão do nosso trabalho é aqui dentro. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. MotoGP na Hungria, vitória de Marc Marques. Fórmula Indy Oval de Illinois, vitória de Joseph Newgarden. E GP de Mônaco, mais uma dele, líder do campeonato, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. O Auto GP começa falando sobre segurança no trânsito. Você sabia que a direção defensiva começa antes mesmo de você dar partida no carro, arrancar com o carro? Bom, para falar sobre esse importante assunto, convidamos o nosso Rodrigo Orefse, coach, piloto de automobilismo. Bem-vindo. Obrigado, Carlos. Um prazer estar falando sobre um tema tão relevante, né, para todos os condutores aí que estão no trânsito hoje em dia. O que é necessário verificar antes de sair, arrancar com o carro? Então, Carlos, assim, a questão principal é você realmente ter o carro revisado, né? Levando no seu mecânico de confiança, ou na concessionária, mas que os itens principais de freio, né? Ter a certeza que o freio tá em boa ordem, questão até mesmo dos pneus também, questão do óleo também. Então, é basicamente isso, assim, ter sempre o carro em ordem para, né, tá com tudo em perfeitas condições para você ter uma dirigibilidade tranquila. Eu acho que um ponto interessante também agora a gente falar da parte interna, né? Também são pontos super importantes também, como posição de banco, espelhos também para você ter uma ampla visão de tudo que está ocorrendo, que isso também faz parte da direção defensiva. Vamos lá. Bom, agora chegamos na parte interna, né, do veículo. Pontos também super importantes aí para a gente abordar na direção defensiva, como posição de banco, né, questão dos espelhos, estou mostrando para vocês. E aí isso não é 100% certo ou errado, né? Depende muito da estatura, né? Eu tenho praticamente 1,80 m, então para o meu perfil, né, tamanho, para mim o banco mais baixo. Ponto outro, né, super importante, gente, posição correta de dirigir. Ao ponto que você consiga, esticando os braços, ficar sempre com o punho no volante, nessa parte em cima do volante. Por quê? Porque uma vez que você precise fazer movimentos, né, durante as curvas, né, no trânsito, você consiga virar o volante e você consiga ter esse movimento aqui, né? Se você deixar muito longe, esse movimento ele acaba ficando prejudicado e atrapalha, às vezes, numa situação de emergência. Essa parte do volante, né, que nós devemos pegar sempre mais ou menos na direção do ombro, né, também para ficar uma condução confortável, né, no dia a dia. Pontos também super importantes que a gente precisa ter, né, numa condução segura, né, que a gente consiga ter o espelho, né, interno com 100% de visibilidade de tudo que vem atrás. Mesma coisa com os espelhos, né, aqui mostrando para vocês os espelhos internos aqui, tanto direito quanto esquerdo, né, a gente já ajustando aqui. Então, começando aqui pelo lado esquerdo, uma posição, né, que a gente consiga ter
né, tendo uma visibilidade total, tanto da rua ou da rodovia, quanto também numa situação de manobra, né, que você precise fazer uma baliza, para que você também consiga enxergar ali próximo da roda traseira. E por último, antes de arrancar, cinto de segurança. Com certeza. Aí já pensando, já saindo com o carro, né, sempre cinto de segurança, ponto principal aí, né, da segurança no dia a dia. Um ponto super importante, Carlos bem comentou, né, se a gente for pensar aqui, a maneira correta do cinto de segurança, eu vou até mostrar para vocês a maneira que seria errada para mim, né? Como vocês podem ver aqui, o cinto de segurança, ele está na opção mais alta. Então, numa situação de batida, que a gente espera que não ocorra, mas tudo pode acontecer no trânsito, infelizmente, vejam que o mais alto, ele me enforcaria aqui, ó, porque ele pegaria um pouco do meu pescoço. Numa situação de batida, por mais que o carro tenha airbag e tudo, o movimento é esse que vai ocorrer. Então, por isso também de sempre regular, né, os carros que têm essa opção, você regular de uma forma que o cinto ele venha bem na direção do ombro aqui. E numa situação de batida, vejam que eu vou com o corpo para frente e ele mantém exatamente aqui na altura do meu peito, do meu ombro, justamente me protegendo do impacto e não tendo a chance, né, de me estrangular. Um dos pontos que eu reparo por aí, Rodrigo, é que tem gente que dirige só com uma mão no volante. Errado, né? Com certeza, Carlos. Isso é um ponto que, numa situação de emergência, é o que realmente pode, né, levar a um acidente no trânsito. Porque, vou mostrar aqui como exemplo, né? Se eu tô com por mais que eu tenha apoio de braço aqui, né, uma questão de conforto, mas se eu tô com uma mão no volante, qualquer situação que ocorra aqui, né? Se um pedestre cruzar o nosso caminho, um cachorro, ou mesmo o carro desviar por qualquer motivo, se eu tô com uma mão no volante, o que vai acabar ocorrendo, né? A chance de eu tomar um movimento e depois perder o controle do carro é muito maior. Então, o fato da gente ficar sempre com as duas mãos no volante justamente possibilita um maior controle sobre o carro. E reação. E reação muito mais rápida e também a questão pós você tomar o movimento de você não perder o controle. Quando a gente fala em direção defensiva, Rodrigo, quais outros pontos ou outro ponto que logo de cara a pessoa tem que ter em mente? Olha, Carlos, assim, para mim eu acho que o ponto fundamental, que até como piloto coach também, isso, uma coisa que eu aprendi desde pequeno, isso serve tanto para a rua quanto para as pistas, é você sempre manter uma distância segura do carro da frente, né? E quanto mais rápida a velocidade, na teoria, maior a distância que você precisa ter, né? Porque aí você está em uma velocidade maior e, consequentemente, você precisa desse tempo de reação para tomar um movimento rápido e seguro. Além de manter uma distância do carro da frente, a gente fala também daquela questão do olhar mais periférico. Então você não ficar só olhando para o carro que está na sua frente, sim para todo o contexto, né, do que você enxerga. Porque você realmente antecipa. E a seta, hein, Rodrigo? Tem gente que pensa que é um acessório no carro, né? Nem usa. Infelizmente a gente, né, vê no dia a dia que acontece mesmo, e é também outro ponto de extrema importância, principalmente para os condutores, né, que estão vindo atrás, né? A gente aqui, por exemplo, eu quero já me manter à direita para virar ali na frente, então sempre seta, a gente evita que ou motociclistas ou mesmo carros que estejam atrás de nós já saibam, né, nesse nosso movimento, evitando qualquer tipo de acidente. É um ponto interessante também, acho que de comentar a questão do uso do celular, né, Carlos? O quanto que isso... Estou com ele na mão e ia te perguntar agora. É um perigo isso aqui, né? Muito, muito, Carlos. Isso acho que, né, pelos dados que a gente vê nas matérias, né, internet, tudo, hoje em dia, sem dúvida, se ele não for o que causa maior acidente, certamente ele está entre os principais, né, causadores, porque o celular, né, eu estou fazendo isso porque eu estou com o carro parado aqui, mas uma vez que você olhe, né, o celular, olhe principalmente o WhatsApp, né, às vezes as pessoas querem responder no WhatsApp, isso é realmente extremamente arriscado, porque se você está digitando ainda, infelizmente a gente percebe, né, e olha as pessoas às vezes digitando e dirigindo. Se eu estou digitando, o carro parou na frente por qualquer que seja o motivo,
quando eu olhar de novo para frente, o carro já pode estar 5, 10 metros de mim. E aí você acaba gerando um acidente. Para você pode bater no carro, na moto, no ônibus, caminhão, enfim. E os outros também, se eles ficarem, que aí entra aquilo que a gente comentou, né? De você não ter olhar periférico. Aí se a pessoa que está atrás está olhando somente para minha condução, se eu tomo uma atitude errada como essa, aí é que gera um engavetamento. Rodrigo, e a questão da frenagem? Tem que ter cuidado também, né? Tem uma técnica a ser respeitada. É a questão de você não frear de maneira brusca, né? Vou dar um exemplo para vocês, ó, não tem nenhum carro atrás de mim. Ó, se eu faço esse movimento aqui e tivesse algum carro atrás de mim, certamente ele iria se assustar, ele poderia tomar um movimento de desviar para a direita ou para a esquerda no susto. No susto, possivelmente não ia dar tempo dessa pessoa olhar no retrovisor. E se, né, aí colocando como hipótese aqui, se tivesse passando uma moto, seja na esquerda ou seja na direita, essa pessoa atrás de mim que teve que desviar, ela certamente causaria um acidente. Acabamos de ver que direção defensiva vai mais além de acelerar, frear, chegar ao destino. São cuidados no dia a dia que podem evitar acidentes e outros problemas no trânsito. Na próxima semana, no AutoGP, a gente vai falar com essa fera aqui, o Rodrigo Orefice, sobre a importância de respeitar a sinalização de trânsito. Fique ligado. Não saia daí. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Chega o Momento Velocidade com muitos assuntos no momento de Copa do Mundo. Vamos homenagear aqui o Brasil, que se o futebol não der certo, o rock and roll nunca falha. De qualquer maneira, muitas coisas aconteceram na velocidade, porque temos até pouco tempo para falar, né? Tentar resumir aqui o que aconteceu para informar a vocês, para comentar aí junto com vocês, porque tivemos a MotoGP na Hungria
que já tivemos na MotoGP Tailândia, Brasil, Estados Unidos, Espanha, França, Catalunha, Itália e agora Hungria. Circuito Lago Balaton, vitória Sprint Race, vitória principal, Marc Marques. É uma recuperação da Ducati? É um fôlego da Ducati. Recuperação seria muito. Na sprint, em terceiro, veio o Bezzecchi, muito, eu diria, até conservador, né? Na Sprint Race, com o Pedro Acosta em segundo, o Bezzecchi em terceiro. Mas na corrida principal, o Marques ganhou de novo, porque teve, vamos dizer assim, a ajuda de um acidente na largada, que acabou tirando, né? O Jorge Martin, o Raul Fernandes, o Marco Bezzecchi e o Fermin Aldeguer. Os 4 saíram após o Martin perder a moto na primeira curva e foi o acidente que então deixou um pouco mais à vontade, podemos dizer assim, o Marc Marques, que venceu a prova com a Ducati e com o Bagnaia em terceiro. E entre as duas Ducati, o Pedro Acosta da KTM, que brigou com o Marques durante um período da prova, e esse período que o Marques ainda deu um toque nele, os dois tocaram um pouco quando o Acosta passou, depois o Marques foi mais agressivo, acabou vencendo com uma vantagem de 1.3 o Grande Prêmio da Hungria. Vale destacar o lugar, número 6, sexto lugar para Diogo Moreira. O Moreira se recuperou, esperou todo mundo se acertar, aquele cai não cai, e o Moreira com a Honda ficou atrás da outra Honda do Luca Marini em quinto, mas acabou passando, tendo grandes ultrapassagens. Este foi o Grande Prêmio da Hungria, que apesar do strike na primeira curva e da queda dos dois pilotos principais da Aprilia, Bezzecchi e Martin, foi uma vitória de Marques, mas não foi capital para dizer que a Aprilia tem problemas, né? Vamos aguardar agora a MotoGP, que estará na etapa da República Tcheca em Brno e que traz aí mais uma oportunidade da gente ver se o Marques, ele mesmo disse que não está bem, mas se a Aprilia consegue novamente mostrar a sua superioridade ou se fica por conta da Ducati. Eu ainda acho que foi muito da Aprilia ter tido problema na largada, não se classificou bem, tudo bem, perderam a corrida sprint na Hungria, mas a corrida principal ia ser diferente e os dois acabaram caindo na largada, Martin e Bezzecchi. A Fórmula Indy esteve no oval de Madison, em Illinois, em St. Louis, e a vitória foi de Joseph Newgarden da Penske. Uma corrida cheia de alternativas, como sempre, um oval típico novamente da Indy, né? Curvas 1 e 2, que para mim é uma curva só, e para mim só tem duas curvas, a primeira e a segunda lá em cima. Então as curvas 1 e 2 com inclinação de 11 graus e as outras duas com inclinação de 9 graus, um oval diferente, muito, muito típico, e o Newgarden também é um dos especialistas, apesar da liderança do Alex Palou. Uma pena o abandono do Caio Collet, do brasileiro que vinha tão bem, mas a Indy tem aí realmente, esses circuitos ovais são extremamente difíceis, típicos, tecnicamente diferentes de tudo, então o Collet andou bem, mas a vitória ficou com o piloto Joseph Newgarden, mas continua aí o Alex Palou liderando com 342 a 293 sobre o Kyle Kirkwood, né? A Indy que tem ainda a corrida de Road America no dia 21 de junho. Vamos à Fórmula 1, aí sim, Grande Prêmio de Mônaco. Eu quero tentar resumir aqui. Ele, claro, largou na pole e ganhou. Pode dizer que ninguém passa ninguém, mas a corrida teve emoção. Ninguém passa ninguém, é relativo, lá no meio ainda aconteceu, mas o Lewis Hamilton chegou em segundo e o Isaac Hadjar em terceiro. O abandono do Verstappen na largada por um problema de baixa rotação que ele não conseguiu resolver. Quando soltou a embreagem, o carro deu anti-stall, só ficou andando no que podemos chamar de marcha lenta, entre aspas, que Fórmula 1 tem marcha lenta. E aí o Antonelli andou muito bem. Muitas punições nos boxes por questões relativas à velocidade, o que não tem nada a ver porque depois a FIA puniu, mas não teve jeito, mas porque os pilotos cortavam era caminho, porque o box faz uma viradinha no começo e ao colocar a roda para dentro, a punição já era aplicada. O George Russell teve essa punição,
e acabou não cumprindo por erro da Mercedes, e o Russell ficou em 12º, não pontuou. Então, a Mercedes devia ter cumprido nos boxes, como o Hamilton, que teve 5 segundos também e cumpriu nos boxes. E depois teve a batida do Leclerc, que reclamou dos freios. A Brembo disse, como assim esses freios estão ruins? Não, mas está na telemetria. Ele bateu na curva Antoninox e aí gerou a bandeira vermelha, porque estava arrumando a pista depois do acidente do Stroll no mesmo lugar. Então, foi sujeira, foi buraco na pista. O Leclerc disse que não era nada disso e que a culpa foi dos freios. A Brembo ficou revoltada e existe a possibilidade, eu estou dizendo possibilidade porque não é informação, de que o Hamilton use e tenha brigado por isso os freios da Carbon Industries, que é francesa. Isso já aconteceu na época da Brown, com Rubinho Barrichello e Jenson Button em 2009, quando o Barrichello usou o Brembo e não se adaptou no chassi da Brown, que depois foi modificado com questões aerodinâmicas. Será que o Leclerc está tendo problemas com esses freios? Será que era o problema da Ferrari e o Hamilton pediu para usar o Carbon Industries? Eu não sei, ninguém sabe. É um papo que está rolando no paddock. Bom, importa é a vitória de Antonelli. 6 corridas, 5 vitórias, e agora o Kimi Antonelli está com 158 a 90. 156, perdão, a 90. Então, 66 pontos de vantagem. Ninguém nunca perdeu título por causa disso, desse número de vantagem dentro da Fórmula 1. Essa é que é a verdade. É muito difícil. O Russell vai ter que correr atrás na próxima Notícias da Velocidade. Leclerc, que renovou o contrato depois dessa briga toda com a Ferrari, e também da prévia do GP da Espanha de Fórmula 1. Fique conosco, tem mais programa. Boa Copa para todo mundo, especial para o Brasil. E até lá. Tchau. Depois do intervalo, a segunda parte da reportagem sobre a coleção de carros esportivos nacionais das décadas de 1980 e 1990 do empresário Leopoldo Arias. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. A Reliance é uma das mais modernas empresas de agenciamento e operação portuária do país, com certificado ISO 9001 e vasta experiência de mercado, atuando no cais comercial e em terminais privados de Santos. Garantimos mais segurança e eficácia no manuseio de carga geral, fertilizantes, celulose, offshore e carga de projeto. Contamos com moedas ecológicas, a melhor solução para descarga de granéis sólidos pulverulentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. O AutoGP está de volta para mostrar a segunda parte da reportagem sobre a coleção de carros esportivos nacionais do empresário santista Leopoldo Arias, produzidos nas décadas de 1980 e 1990. O Gol GTI 1988 é um dos destaques da coleção. A cor deste ícone? Azul mineral. O hatch chama a atenção pelo estado de conservação e pelos detalhes originais. Parece que acaba de sair de fábrica. Há exemplo de outros modelos da coleção. Com motor 2.0 AP, 120 cavalos, o GTI representou uma nova era de eficiência, desempenho e tecnologia automotiva. Uma pré-série que a Volkswagen, a gente tinha aquela lei de reserva de mercado, e não poderia trazer peças de informática. Então a Volkswagen conseguiu, para fazer uma transferência de tecnologia, importar 2.000 kits de injeção eletrônica. E aí soltou o GTI. O GTI é o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. É uma injeção EasyTech da Bosch e ela tinha 3 módulos controladores, basicamente. Uma injeção que ela é um híbrido de analógica e digital, mas para a época era algo muito avançado. Então foram produzidos só 2.000 carros, de 88 a 90. Mais do que um local para guardar carros de coleção, o Galpão em Santos se transformou em um espaço de preservação automotiva. Aqui, Leopoldo começou a restaurar os modelos comprados em várias partes do país. O primeiro da lista é um Volkswagen Gol. Eu selecionei profissionais do mercado e estou fazendo meus próprios carros aqui. Então, a gente leva o carro, você viu ali, leva o carro ao estado da lata, né? Decapa, o que a gente chama, tira todo o material dele, porque tem toda a história pregressa de acidente, disso, daquilo, de repintura. E aí a gente leva o carro na lata e volta com todo o processo. Então ele é reconstruído praticamente. São vários amigos que vêm ao galpão para matar saudade, voltar um pouco ao tempo. Um deles é o Blanco. Sempre sonhou com esse carro que está do lado dele. Olha esse Monza SR esse azul. Aqui, quando eu tinha 16 anos, esse Monza SR aqui era meu sonho. Via na 4 rodas, via na propaganda na televisão. E dessa cor azul aqui, que maravilhoso esse carro. Mas tem mais carro que também aí já dá emoção. Aí já teve os sonhos realizados, né? Que foi esse Cadete aqui. Primeiro aquele que é o GS, e eu tive esse GSI, só que não conversível, fechado, dessa cor, 1992. Então aqui teve um sonho e aqui teve 2 realizações, né, na época, né? Muito legal, muito bonito, muita lembrança aqui da época. Essa coleção do Leopoldo é 10, né? Muito legal, muito bonito, os carros muito bem conservados, muito bem arrumados. Tá de parabéns. Como vimos há pouco, a coleção não para de crescer. Os negócios são feitos com muita pesquisa e critério. Para Leopoldo, estas joias sobre rodas representam uma paixão e conquista. É um hobby que eu tenho, a gente é muito ativo, você sabe, e a descompressão do nosso trabalho é aqui dentro. Então assim, quando eu quero desanuviar minha cabeça dos problemas, eu trago meu filho, explico aqui cada um deles e tal. É interessante. E recebo os meus amigos de 40 anos, como eu te falei, vem aqui, a gente fica trocando ideias, então é assim, é um espaço de descompressão que eu chamo. É um hobby, mas me traz, é como se fosse um consultório de psiquiatria ou de psicologia que fosse, vai, é isso. E o AutoGP fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau.
Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Colorado Concept, Saad Tech Automação Residencial, Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado.